Tá bom, tá gravando, beleza. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje é dia 20, não, perdão, hoje é dia 8 de julho de 2026. Já faz um tempo, né, que a Sony soltou essa bomba de que eles não vão mais produzir mídia física para os consoles de videogame PlayStation, né? O que é uma coisa muito triste, né? Porque principalmente para a galera que vive do comércio de jogos usados. Eu particularmente não consumo mais videogame há muito tempo, porque ultimamente está tudo muito caro. Videogame sempre foi caro, mas ultimamente eu tô achando um absurdo. Por isso que eu resolvi parar, mas acabei voltar, porque primeiro porque eu gosto muito e também porque, né, aproveitar enquanto ainda dá tempo. Mas enfim. Bom, para quem não entendeu essa novela, basicamente, um tempo atrás, no começo do mês de julho, a gente está no dia 8 de julho de 2026 agora, a Sony lançou uma atualização dos canais oficiais dele, do PlayStation, que não vão mais produzir mídias físicas a partir de 2028, janeiro de 2028. E eles decidiram tomar essa decisão justamente porque é mais vantajoso para eles. Primeiro porque hoje em dia os videogames modernos permitem que você faça download de mídia digital com muito mais facilidade que os videogames antigos como o PlayStation 4, que até podia, mas não era tão comum por causa das limitações do HD, e hoje em dia eles utilizam SSD, e os videogames antigos não permitiam. Então assim, hoje em dia, pelo menos nessa época, que o PlayStation 5 é o videogame de última geração, a maioria das pessoas que consomem jogos de videogame no PlayStation e no Xbox é tudo mídia digital que compram. Poucas pessoas compram mídia física. Para vocês terem uma noção, hoje em dia nem a Microsoft lança mais mídia física aqui no Brasil. Se você quiser um jogo original de Xbox One X, por exemplo, rodar no Xbox One X propriamente, você só consegue comprar via importação, porque não tem mais a venda nas lojas oficiais, aqui no varejo. Tanto em qualquer região do Brasil, pelo menos até onde eu sei. E, gente, qual que é o ponto deles terem feito isso? Primeiro, é mais vantajoso para eles, economicamente falando, porque eles vão acabar ditando o preço final do produto, né? Os jogos que eles quiserem, eles vão vender ao preço que eles quiserem, e vai acabar com o mercado de usados, que sempre foi uma coisa que deu muita dor de cabeça para os fabricantes do videogame, para a marca PlayStation, para a Sony em geral, porque eles não tinham lucro com isso. Fora também questões de pirataria e tal. E isso também vai ser vantajoso porque assim eles vão conseguir ter mais lucros, e como tem pouca gente que compra mídia física, acaba que eles vão reduzir ainda mais custos e terem mais lucro. Então assim, financeiramente falando, é mais vantajoso para eles porque eles vão conseguir gerar mais receita e mais dinheiro. Então, para eles, em termos de empresa, isso é uma coisa muito vantajosa. Agora, para nós que gostamos de colecionar, gostamos de ter os jogos para nós, isso gera um outro problema. Por quê? Quando você compra um jogo online, você não está comprando o jogo em si. Basicamente, você está comprando uma licença para poder acessar aquele jogo. Então, esse jogo continua sendo sob posse do fornecedor, no caso a PlayStation, que vai manter o jogo nas suas lojas online por tempo indeterminado, mas esse jogo ele simplesmente pode sair a qualquer momento por conta de questões como contratos, de licenças com outras empresas, direitos autorais, coisas assim. Então, se por acaso, algum dia na sua vida, você quiser jogar um jogo específico e quiser ter ele para você, e a PlayStation resolver tirar do catálogo porque não é mais financeiramente rentável para eles manter aquele jogo na loja online, eles simplesmente vão tirar. Sabe um tipo de jogo que sofre muito com isso? Jogo de futebol e jogo de corrida. Por quê? Porque eles precisam de licenças e contratos de uso de imagem para pessoas físicas, celebridades e também marcas. E esses contratos, obviamente, custam muito, muito dinheiro. Então, não é rentável para eles manter um jogo antigo depois que esses contratos com eles lançam, por exemplo, um jogo novo, porque eles acaba sendo muito oneroso manter aquele jogo antigo na loja online. Então, o que acontece? Quando esses contratos expiram e eles lançam um jogo novo, para lançar um jogo novo, eles retiram o jogo antigo, a licença para acessar o jogo antigo da loja, e mantêm só o do atual enquanto ainda houver suporte. Sabe quais dois jogos que sofrem muito com isso? Gran Turismo e Forza Motorsport. FIFA também acontece, mas eu estou dando exemplo especificamente de Forza e Gran Turismo. Por quê? Porque, gente, hoje em dia, para você acessar os jogos antigos dessas duas plataformas, dessas duas sagas, Gran Turismo e Forza, se você for depender da Sony e dos canais oficiais, não tem como. Por quê? Justamente por conta das questões do uso de imagem
e também dos direitos dos usos dos nomes das montadoras. Por conta das licenças, como são valores muito grandes, esses jogos contêm várias montadoras de vários carros, obviamente, eles têm que pagar muita licença para essas montadoras. Então, não é rentável para eles financeiramente conseguir manter esses jogos online, nas lojas online. Então, o que acontece? Quando o jogo deixa de ter suporte, eles simplesmente tiram da loja online. Então, se você, por exemplo, é fã de Gran Turismo ou de Forza e não pode, e quer continuar mantendo os jogos antigos para você, você simplesmente, se você for ter só a mídia física, perdão, a mídia online, você corre o risco de perder o acesso a eles para sempre. E não tem o que fazer. Agora, quando você tem a mídia física, isso não acontece. Por quê? Porque o produto é físico, você pagou pelo produto em si. Aquele produto vai continuar sendo seu e você pode fazer o que você quiser com ele. Você pode quebrar se você quiser, não que eu vá fazer isso, né? Mas você pode trocar para um amigo, você pode desfrutar dele sem ter que se preocupar quando a licença for expirar, porque você não vai correr esse risco. Sem falar também que você pode manter ele para você de herança, para você jogar no futuro daqui a alguns anos. E, gente, eu falo isso com uma certa propriedade também, por quê? Eu só consegui jogar o primeiro Gran Turismo, um jogo que eu nunca joguei, através de um emulador de PlayStation 1. E vocês acham mesmo que a Sony ia disponibilizar um jogo antigo desses, que tem várias montadoras de vários carros, e pagar uma licença para utilizar esses carros de novo legalmente nas suas lojas online? Não, é óbvio que não, porque não é financeiramente rentável para eles. E olha, gente, sendo bem sincero com vocês, empresa nenhuma se importa com o consumidor. A grande verdade sobre o capitalismo é essa. É claro que eles se importam em uma certa medida, porém a finalidade de qualquer empresa é o lucro. E se um produto não vai dar lucro para eles, eles não vão investir. Simples assim. Então, o fim da mídia física é um problema porque isso vai ameaçar o seu direito de posse sobre determinado produto que você quer ter para a sua vida. E também vai acabar também não só com o mercado de jogos usados, que muita gente acaba vivendo disso, mas também vai acabar afetando principalmente o seu direito de posse, porque você não vai ter a posse do jogo em si, você só vai pagar para usar, para ter um acesso. Isso é até uma coisa que está levantando um debate em muitas pessoas pela internet, também em alguns órgãos governamentais, pelo que eu já vi. E também, é claro, isso vai afetar muito a preservação dos jogos a longo prazo. Porque, por exemplo, hoje a gente tem o Gran Turismo 7, mas quando eles lançarem, por exemplo, o Gran Turismo 8, por exemplo, se ele for só, que vai ser provavelmente depois de 2028, somente em formato digital, beleza, quando o jogo estiver funcional e tiver suporte, beleza, vai dar para jogar. Só que, e quando esse jogo perder suporte? Considerando o histórico de que jogo de corrida, como Gran Turismo, por conta dos contratos e licenças, dos usos dos nomes dos carros e das montadoras, tem um custo envolvido e também tem a questão de que para continuar mantendo os jogos antigos, eles precisam continuar pagando esses contratos de uso de imagem e licenças, e isso fica muito oneroso para a Sony para manter o jogo online. Eu te pergunto, vocês acham mesmo que eles vão manter o jogo online só porque eles se importam com os fãs da saga Gran Turismo? Não, não vão não. É óbvio que não. Isso já aconteceu com jogos antigos da série. Não tem mais suporte, por exemplo, para o Gran Turismo 4, para o Gran Turismo 3. Hoje em dia você só consegue jogar esses jogos via emulação ou através de cópias alternativas. Se você for atrás de uma mídia física desses jogos, você também não encontra com facilidade. Você até encontra, na verdade, só que muitas vezes não vai ser um preço muito acessível. E hoje em dia já não é tão acessível assim. Imagina daqui a alguns anos quando não tiver mais mídia física, né? Então, assim, pessoal, é um tema complicado. Eu, particularmente, não concordo com isso, né? Não acho nem um pouco justo com nós que gostamos de colecionar e ter o jogo sob nossa posse, mas não tem o que fazer. Infelizmente, não tem. A Sony não vai voltar atrás com essa decisão porque não é financeiramente rentável para eles. E, olha, não dá para saber quais vão ser os desdobramentos dessa história, até pelo menos a data desse vídeo, porque a Sony e a PlayStation divulgaram essa notícia só no começo do mês. Já tem mais ou menos uma semana que saiu essa notícia. Então eu não consigo informar para vocês que estão assistindo esse vídeo, pelo menos até a presente data, se vai continuar tendo mídia física por conta de alguma pressão governamental ou pressão popular, algo assim. Mas seja como for, não sei o que vai acontecer, mas eu acredito que a Sony não vai dar para trás, que eles vão realmente ir em frente com isso, vão parar com as mídias de produzir mídia física a partir de 2028.
Então, a dica que eu dou para você que está me assistindo aqui ainda em 2026, julho de 2026, antes de 2028, a dica que eu dou para você é o seguinte: aproveita e compra os jogos que você quer antes que eles virem raridade. Porque, olha, eu não duvido nem um pouco que um jogo como esse aqui, por exemplo, um Gran Turismo 7, que eu acabei de comprar novo, acabei de tirar da caixa, vai ser vendido a preços extremamente absurdos, como R$ 1.000, talvez até mais, coisa na casa dos R$ 2.000, R$ 3.000, quem sabe? Porque vai virar uma raridade absurda. Encontrar jogo mídia física em bom estado de conservação já não é uma tarefa fácil. Agora imagina quando essas mídias físicas pararem de ser produzidas de forma definitiva. Pois é, gente, vai ficar complicado. Então, toma cuidado com isso. Aproveita e compra os jogos que você quer ter em mídia física para você, para sua posse, enquanto ainda dá tempo, porque depois de 2028, infelizmente, não vai ter mais como. Bom, seja como for. É triste, né? Eu particularmente não fico bem triste com isso, né? Mas não tem que fazer, gente. É o progresso. Hoje em dia todo mundo só compra jogo online, né? Então, aceita que dói menos. O fato é que eu acho que eu vou migrar para o PC depois dessa geração. Mas enfim, eu vou aproveitar e fazer um dos últimos unboxings da Terra antes que o fim da mídia física se consolide de uma vez. E esse aqui é o Gran Turismo 5, um dos meus jogos favoritos da vida. E vamos abrir para ver qual é que é. E é basicamente só isso, né, pessoal? Vamos dar uma olhada no disco. Para as futuras gerações que estão assistindo esse vídeo, era assim que os jogos eram comercializados antes de 2028, em formato de disco, de mídia física, né? Bem aqui. Olha eu aqui no fundo. Ai, ai. E olha, esse aqui é um disco que eu não vou revender, porque eu gosto muito de Gran Turismo. Tenho vontade de ter todos os jogos em mídia física como uma coleção particular minha e não pretendo me desfazer deles, porque eu amo essa série de paixão. Mas enfim, infelizmente não vai dar mais para fazer isso, né? Seja como for, tá aqui o meu disco. Eu vou começar uma coleção de jogos de PlayStation 4 agora e PlayStation 5 para guardar para mim mesmo. E os que eu já tenho e não quero mais, eu vou me desfazer e levantar uma graninha a mais. Mas enfim, tudo de melhor para vocês. Quem está assistindo esse vídeo antes de 2028, aproveitem para conseguir as mídias físicas dos seus jogos favoritos antes que elas se tornem artigo de luxo, porque vai virar. Mas enfim, um grande abraço para vocês, pessoal. Tudo de melhor sempre. São tempos sombrios para nós. Mas fazer o quê? Não tem como fugir disso, então só aceita que dói menos e vamos ver até onde essa história vai dar. Pode ser que no futuro haja alguma lei governamental que considere isso um abuso contra o consumidor e force as empresas a continuarem produzindo mídia física, porque ainda existe produção de CD e de DVD e Blu-ray em mídia física, só que em escala mais reduzida, obviamente, porque hoje em dia tudo é streaming. Não sei se isso vai acontecer com os jogos, pode ser que aconteça, eu espero que sim, mas se prepara, viu? Porque o futuro, infelizmente, é digital. Bom, vou ficando por aqui. E se você também compartilha dessa dor, eu entendo, mas não tem o que fazer, né, gente? Só aproveitar e enquanto ainda dá. Bom, um grande abraço para vocês, tudo de melhor sempre e se cuidem aí. Falou!